Olá, tudo bem? Por que fechamos os nossos olhos quando vamos rezar, beijar, chorar ou sonhar? Porque as coisas mais belas da vida não são vistas, mas sentidas com o coração. Essa frase é de Denzel Washington, ator norte-americano. E é importante porque o fechar os olhos em alguns momentos são importantes para nós amplificarmos a nossa conexão com as coisas que são invisíveis aos olhos, mas que são sentidas pelo coração. Pense nisso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Saúde a todos. Aos domingos a gente sempre acompanha um pouco dos nossos vinhos com os estudos de caso, né? Então a gente procura falar sobre ações, mas sem deixar de fazer um brinde à vida, celebrar a vida e falar sobre esse mundo muito rico e interessante que é o mundo dos vinhos. Hoje eu estou tomando um vinho Bordeaux. Vale a pena procurar saber mais informações sobre essa região da França. Tem coisas na vida que nós precisamos fazer definitivamente. Não podemos passar pela vida sem vivenciar algumas coisas. Uma delas eu costumo dizer que é brincar o carnaval de Salvador no Camaleão com Bel Marques. É uma experiência inesquecível. Tenho certeza que isso é algo que todo mundo precisa fazer algum dia, porque é uma energia que é inexplicável, né? E existem outras coisas importantes a se fazer durante a nossa vida. Eu destacaria como uma delas conhecer a França e conhecer Paris, né? Paris é uma cidade belíssima, uma cidade de luz, né? Uma cidade maravilhosa que vale a pena conhecer, independente da sua época, mas eu prefiro especialmente o período aí próximo da primavera. Mas, independente de Paris, a França ela é muito bonita e a região de Bordeaux carrega ainda uma atração especial, que é a questão da cultura do vinho. Ela está a cerca de 500 quilômetros de Paris, portanto não é muito longe. Tem um estuário muito bonito e ela tem essa tradição da excelência dos vinhos da região, certo? É difícil imaginar a França sem essa região de Bordeaux, né? Muitos inclusive consideram uma das regiões mais prósperas da França, como se fosse uma nova Paris, né? Então vale a pena você dedicar um tempo para visitar Bordeaux, para conhecer a sua história, conhecer um pouco da sua cultura, conhecer os seus lugares turísticos, dentre eles não deixar de visitar o Museu do Vinho, que foi inaugurado não faz muito tempo. As margens do rio Garonne, em Bordeaux, existe a Cidade do Vinho, La Cité du Vin. Ela foi inaugurada há algum tempo atrás, mas foi uma construção belíssima, né? Chama atenção para quem chega na cidade. Ela teve um custo de 330 milhões de reais, uma obra arquitetônica contemporânea, lembra um decantador, né? Um decanter, e é muito interessante, vale a pena visitar para conhecer um pouco da história, para conhecer a cultura. Existe uma loja com mais de 800 rótulos, obviamente 200 pelo menos são franceses, e vale muito a pena fazer esse passeio, fazer essa visita, porque você acaba conciliando, né, essas diversas coisas que acabam fazendo sentido numa viagem, né? A beleza da região, os encantos naturais, a cultura, a culinária e, obviamente, um bom vinho. E os vinhos Bordeaux valem, sem dúvida, a pena conhecer. Bom,
Estamos fazendo o nosso estudo de caso da Oi, fizemos sábado, fizemos já um vídeo no domingo, 2 no sábado, 1 no domingo, e a gente está procurando tentar entender um pouco esse momento da Oi, que é o momento que ela apresentou o seu novo plano estratégico. Destaco de forma muito resumida que a Oi arrecadou nos últimos anos de 2019, o plano estratégico de 2019-2021 foi concluído. De 2020 a 2021 foram feitas vendas de ativos no valor de 34,6 bilhões de reais, e a Oi estima para 2024 ter uma receita de 15,5 bilhões de reais. 15,5 bilhões de reais a receita da Oi, e isso não está contabilizando eventuais dividendos a ser pagos pela Infraco, ok? Então isso é importante entender. Esse montante de recursos está vindo da venda da conectividade da banda larga, essa última milha, né, que é vendida diretamente para o cliente, pessoa física, pessoa jurídica. Isso quem faz é a Oi cliente, então é ela que faz essa venda. Além disso, tem as receitas oriundas aí da Serede e da Tato, que é a unidade de call center da Oi, que também virou um braço de marketing para a venda dos produtos da Oi Soluções. Então, esse é um pouco do conjunto dos negócios que fazem essa conta de 15,5 bilhões se materializar em 2024. O lucro, antes de impostos, depreciações e amortizações, está estimado entre 1,9 e 2,3 bilhões de reais em 2024, uma margem EBITDA que pode estar desconsiderando a rede legada entre 17% e 19%, ok? Uma outra coisa importante é que a dívida líquida, a relação dívida líquida com o EBITDA da Nova Oi ficará em 3,7%. 3,7%. Cravem este número, 3,7%. Muita confusão por conta de uma tela que a Oi apresentou que falava em 6,6%. 6,6% desconsiderava a participação de 42% da Oi na Infraco, ok? Então, com essa participação, a margem, a relação dívida líquida com EBITDA fica em 3,7. Então é esse o número que nos interessa. Esqueça os 6,6, 3,7. Essa Nova Oi, ela então é dona da Serede, com toda a sua estrutura, que faz a implantação, os projetos, a manutenção de fibra ótica. A Tato, que é a parte aí de call center e também de serviços para terceiros também, por meio da Oi Soluções, vai estar como um braço também de prestação de serviços para a Oi Soluções, e os 42% de participação na Infraco, que a Oi tem direito também, certo? O foco da empresa é se tornar líder do mercado de fibra, ter novos fluxos de receitas, há várias coisas que a gente vai comentar nesse vídeo agora, novas iniciativas de redução de custos da ordem de 1 bilhão de reais até o fim desse planejamento apresentado, e o reequilíbrio da questão da sua concessão. A Oi quer ter 8,1 milhões de casas conectadas até 2024, isso representa 22% do mercado atual de banda larga brasileiro, 22%. Vão ser investidos, além disso, 20 bilhões nos próximos anos, ok? 20 bilhões de reais. Vale dizer que aquela emissão de debêntures que foi feita de 2,5 bilhões pela Oi para expandir a fibra, isso entra, está registrado lá na conta da Infraco como empréstimo da Oi, e a Infraco vai estornar esse dinheiro de volta para a Oi, ok? Esses 2,5 bilhões. Importante entender isso também. No primeiro trimestre desse ano, a Oi Fibra tinha 2,5 milhões de clientes conectados, isso representa um crescimento de 330% em relação ao primeiro trimestre de 2019, 10,5 milhões de casas aptas para receber o serviço de fibra ótica de conectividade, isso representa 152% de crescimento no primeiro trimestre. Então esses são alguns números que vale a pena ter isso em nota, ter isso posto. A receita líquida, que é prevista para o final deste ano em 3 bilhões, vai estar em 2024 em 9,3 bilhões. Isso significa, isso na parte de fibra, isso significa 3 vezes mais
o crescimento aí da receita oriunda do serviço de fibra, certo? Bom, o que é mais importante dizer? Importante dizer que quando a gente olha para o valor da Infraco, que é um negócio que a Oi hoje tem, ela vendeu 57,9% da empresa para o BTG por 12,9 bilhões e isso fez com que o valor de mercado da Infraco ficasse na casa de 22,3 bilhões. As projeções para 2024, final de 2024, início de 2025, dizem que o valor de mercado da Infraco vai atingir 54 bilhões de reais. Isso representa 10 vezes o EBITDA de 5,4 bilhões, certo? Então, a métrica para chegar nessa conta considerou o valor praticado no mundo pelas empresas de infraestrutura, certo? Então, é isso que orienta este valor. Em um possível IPO que vai acontecer da Infraco em 2025, estejam com essa data, essa agenda aí, 2025, possível IPO da Infraco, espera-se que o valor de mercado da empresa esteja nesta ordem, em 54 bilhões. O que isso significa? Significa que aqueles 42,1% da Oi, que hoje está na casa de 9,2, 9,3 bilhões de reais, vão estar valendo 22,7 bilhões. Percebam aí a valorização do ativo que a Oi tem em suas mãos. Muito bem, vamos falar um pouco da parte de Oi Soluções, da Oi Cliente. A Oi estará focada em criar um ecossistema de parcerias. O que isso significa? Ela tem como meta estar gerando alavancas de valor, se associando a algumas fintechs, pequenas empresas, desenvolvendo novos negócios na área aí de serviços. Essa é a ideia que a Oi tem. A Oi Soluções continuará focando em toda a parte aí de tecnologia, de serviços de tecnologia da informação, soluções digitais, digitalização para empresas, de suas estruturas administrativas, financeiras, comerciais, estoques, e além disso trabalhando muito nesse segmento de cibersegurança, oferecendo gestão de redes, criação de camadas de segurança para as empresas. Além disso, buscando aí se associar a fintechs, a outras empresas para desenvolvimento de soluções na área de serviços financeiros. Já tem aí identificado a ContaZap como uma parceira para desenvolver essa parte de soluções financeiras, mas outros negócios deverão estar sendo fomentados, a exemplo do que a TIM está fazendo nas áreas aí de saúde, nas áreas de educação, entendeu? De conteúdo, de energia, outros negócios que a Oi estará desenvolvendo. A expectativa é que esses novos negócios que a Oi estará desenvolvendo em 2024 estejam respondendo pelo incremento aí de receita de 1,5 bilhão. Essa é a expectativa, certo? Então são novos negócios ainda hoje não monetizados, mas que se pretende chegar em 2024 com uma geração de resultado de 1,5 bilhão. Esse é o plano de voo que foi apresentado, né? Com relação à estrutura de capital da empresa, né? A Oi ela vai estar entrando numa nova fase, deverá estar reduzindo o seu nível de endividamento com a autorização para o recebimento dos recursos aí da Infraco e também da venda da Oi Imóvel. Ela vai entrar numa nova fase onde ela vai começar a liquidar uma série de dívidas na hora que ela internalizar esse capital, né? O que é que a gente tem mais ou menos desenhado? A companhia deverá liquidar a sua dívida com o BNDES, em torno aí de 4,3 bilhões de reais até 2024. Uma outra coisa, deverá estar liquidando a dívida com alguns credores internacionais, estamos falando aí de mais 4,4 bilhões. Que mais? A dívida com os bancos, 5,3 bilhões, deverá estar sendo liquidada. E a dívida com debenturistas, na ordem aí de 4 bilhões. E a questão da dívida com os bondes, né?
estamos falando aí de 8,8 bilhões mais ou menos. E há uma provisão de recursos de 1,4 bilhão para credores menores diversos que a companhia ainda tem aí dentro desse espectro da recuperação judicial. Portanto, o endividamento, que era da ordem de 28,2 bilhões ao final do primeiro trimestre, deverá sofrer aí uma inflexão muito grande nos próximos anos, e considerando também a própria correção, que parte dessa dívida está em dólar e em euro, e que isso também impactará na redução da dívida, né? O que mais a gente poderia dizer? A dívida da Anatel, né? É importante lembrar com relação à dívida da Anatel que ela está fora dessa conta dos 28 bilhões que a gente falou aqui. Era uma dívida aí na faixa de 14 bilhões, essa dívida da Anatel. E o que é que a gente poderia destacar? Que essa dívida da Anatel de 14 bilhões, ela sofre aí uma redução de 70% por conta da nova lei de falências, né? Tem uma redução de 70%. E além disso, o que é mais importante destacar é que além dos 70% de desconto, existe aí um valor de depósitos judiciais que poderá ser utilizado para abater do saldo da dívida com a Anatel, e essa dívida poderá ser paga em 10 anos. Então é um ajuste aí muito positivo, favorável à Oi, que deixa essa dívida aí absolutamente, vamos dizer assim, equacionada, certo? Considerando aí esse desconto, considerando o uso do dinheiro que está depositado judicialmente e desse prazo de 10 anos para se fazer a liquidação. Então esses são alguns dados importantes para a gente ter em mente com relação à dívida da Oi, né? É uma dívida que sai equacionada da recuperação judicial, certo? Uma outra coisa que é importante a gente pensar e que a gente ainda não tem essa resposta, a gente tem uma estimativa, mas estamos buscando junto à própria Oi uma resposta, é a questão do valor patrimonial. O laudo que foi feito lá atrás pela Ernst Young, em 2016, dizia que a Oi tinha entre bens e ativos 49,4 bilhões de reais. Isso lá atrás, em 2016. Esse laudo de avaliação serviu como uma bússola, vamos dizer assim, para a empresa meio que equacionar a sua proposta de recuperação judicial. De lá para cá, óbvio, foram feitas diversas vendas de ativos, é preciso agora fazer esse ajuste patrimonial. Importante também entender que nessa conta que a Ernst Young fez, havia 8,15 bilhões de reais referentes a bens imóveis como terrenos, construções, benfeitorias, assim como benfeitorias em imóveis de terceiros, e isso precisa ser, vamos dizer assim, reavaliado, né? Temos que ter uma releitura disso aí. O que temos? Temos aí a venda da Infraco, que isso vai aparecer no balanço da Oi com uma operação de 22 bilhões, uma parte é o recebimento do dinheiro via BTG, a outra parte é ativo patrimonial, que aparece nesse balanço. Quanto vale o restante da empresa? Podemos pensar que a Oi, que sai da recuperação judicial, sai com valor patrimonial de 30 bilhões? Essa é uma expectativa que eu tenho. É uma certeza? Não, é uma expectativa. Que ela saia com valor patrimonial de 30 bilhões. Estou, vamos dizer assim, tentando interagir com o canal de RI da Oi para chegar a um valor mais próximo da conta que a empresa está fazendo. Porque, de novo, a interlocução com o canal de RI da Oi é importante, porque se queremos tirar dúvidas, é essa porta que a gente tem que bater. Sempre temos que bater nessa porta, entendeu? Por que é importante ter uma ideia do valor patrimonial? Ora, porque a gente pode fazer aquela conta de padeiro que muitos gostam de fazer, que é pegar o valor patrimonial e dividir pelo número de ações
aí a gente chega fácil naquela conta de que a ação da Oi poderia estar a valer R$5, né? O valor patrimonial é 30 bi, número de ações são 6 bi, você faz a conta simples de padeiro, dá 5. Então isso é uma referência. É uma realidade? Não, é uma referência para a gente ter. É a única? Não. O fluxo de caixa projetado também vai interferir na definição de um preço justo pela ação. Mas essa é uma conta que a gente pode e deve sim fazer, né? Uma outra coisa que a gente tem que entender, nós já falamos aqui, é que a quantidade de ações que a empresa tem hoje é muito grande. São 6 bilhões de ações, quase, são 5 bilhões 952 milhões para ser exato. E destas, 86% está na mão das pessoas físicas. Isso é uma coisa surreal. Não é o normal das empresas que estão em bolsa ter 86% na mão de pessoas físicas. Isso explica a volatilidade do papel, porque o pessoa física ele é inconsistente enquanto investidor. Ele não sabe o porquê está investindo, ele não sabe o que é empresa, ele tem muito pouca informação. Então, ele é uma pessoa que oscila ao sabor de ruídos, de notícias, entendeu? Essas pessoas vão ser varridas da Oi, entendeu? O mercado vai varrer. O que é o normal? O normal é 88% nas mãos de fundos de pensão, fundos de investimentos, investidores institucionais estrangeiros. 88% normalmente estão nas mãos desses players. E apenas 12% nas mãos de pessoas físicas. Veja que com a Oi está o inverso, né? É como se tivéssemos aí 88% na mão, 86% na mão de pessoas físicas e o restante apenas nos outros. Por que os outros está tão pequenininho? Porque a empresa tem recuperação judicial. Isso muda quando? Quando ela sair da recuperação judicial. Aí isso muda rápido. Entendeu? As pessoas físicas vão ser varridas. Com essa queda já pode estar acontecendo isso? É possível. A gente vai acompanhar esse número agora junto à Bolsa, mês a mês, para ver se vai começar a ser vista essa redução, né? Do número de pessoas físicas, que eu acredito que vai acontecer, vai ser rápido e vai ser profunda essa mudança, né? A gente vai tirar de 86, vai cair para 12, no máximo, não mais do que isso. Podem escrever o que eu estou falando. Já há tubarões nas águas da Oi? Sim, já há tubarões. Tem o André Jacuzzi, tem a Moá Capital, tem alguns fundos mais arrojados de investimentos, tem o Road Marques investindo, tem o pessoal do Bank of America fazendo operações, de alguns fundos americanos, né, de bancos americanos de investimentos, da BlackRock, que é a maior gestora de fundos de investimentos do mundo, né? A BlackRock está com algumas operações mais, vamos dizer assim, graúdas na Oi. Então é isso que a gente vai ver, cada vez mais esse tipo de investidor chegando e o pessoa física sendo varrido para fora da empresa. Isso podem ter certeza que vai acontecer. Outra coisa que é importante, que as pessoas não estão considerando, é uma informação que eu estou começando a checar, estou começando a tentar levantar essa informação, que são os ganhos tributários. Aí vamos para a nossa lei de recuperação, a lei de falências, né? Existe aí o seguinte, é possível que haja um número expressivo de crédito fiscal por conta dos anos sucessivos de prejuízo acumulado que a Oi vem tendo, ok? Isso vai repercutir em um possível crédito tributário, esses prejuízos acumulados. Então, se a Oi conseguir fazer essa transformação, sair da sua recuperação judicial, provavelmente ela terá uma redução na sua despesa tributária futura, ou ela ficará um bom par de anos sem ter que recolher impostos, em função desses sucessivos prejuízos acumulados, que vão ser convertidos à luz da legislação em créditos fiscais. Quanto é isso, não sei. Contatos iniciais que eu fiz dão assim uma estimativa, ainda não confirmada, mas é por alto, que isso pode representar entre 10 e 14 bilhões de reais. Vamos aguardar, vamos continuar pesquisando este assunto, mas esses ganhos tributários que a Oi pode ter
podem variar entre 10 e 14 bilhões de reais. Vamos ter isso na nossa agenda. Uma outra coisa que a gente precisa estar acompanhando é a questão do legado. As receitas oriundas da concessão vão continuar encolhendo. Em 2024 estima-se que podem ser menores do que 500 milhões, versus os mais de 1 bilhão de reais atuais. A expectativa que a Oi tem é que o legado deixe de onerar o grupo a partir de 2026, após a migração e o cumprimento de obrigações relativas à adaptação da concessão ao regime privado de autorização, que é um processo que a Oi está cuidando junto à Anatel. No lugar da rede legada, a nova Oi vai estar apostando, já falamos aqui, em novas receitas, oriundas aí de parcerias com startups, com fintechs, que vão, segundo a estimativa do Rodrigo Abreu, CEO da Oi, deverão estar rendendo até 2024 algo em torno de 1,5 bilhão, certo? Com relação a Oi Soluções, é bom lembrar que em 2020 ela representou 1 bilhão na conta da Oi de geração de receita, e a estimativa é que ela chegue em 2024 respondendo por 2,6 bilhões, saindo de 1 em 2020 para 2,6 bilhões em 2024. É a expectativa que ele apresentou nos eventos do dia 19 de julho, certo? A empresa vai estar muito mais focada nessa área de TI, que representará 40% do total de suas ações em 2024. A Oi pretende também, importante lembrar, fazer cortes aí até 2024 de 1 bilhão de reais. Então, em 2019 já houve um desafio para em 2020 e 2021 reduzir 1 bilhão de despesas. A Oi acabou ultrapassando essa meta, chegou a uma redução total de 1,176 bilhão de reais no período de 2020 e 2021, quando a meta era 1 bilhão, então passou a meta. Ainda há agora para 2024 um novo desafio de redução de 1 bilhão de reais. Segundo o senhor Rodrigo Abreu, isso vai passar por aceleração de algumas iniciativas que já estão em andamento, como substituição e desligamento de redes antigas de cobre, revisão de operações deficitárias, formação de parcerias, otimização de imóveis, lojas e centros de distribuição, redesenho do modelo de governança, entre outros pontos, e a conclusão de vendas de ativos também, né? Um outro ponto que a gente precisa estar acompanhando, a questão da concessão e o processo de arbitragem, né? A Oi deu entrada num processo de arbitragem com relação aí ao seu contrato junto à Anatel. A ideia é questionar algumas questões relativas a episódios que deveriam ter sido revistos anteriormente e que acabaram provocando desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Também a questão relacionada aí a temas dos bens reversíveis. A arbitragem está prevista em contrato como um caminho para a resolução das disputas. Outras empresas estão fazendo essa mesma estratégia, estão seguindo esse mesmo caminho, outras empresas de telecom. A Oi previu a possibilidade de migração do regime de concessão para esse novo modelo de autorização e que isso vai ser positivo para a empresa, porque o processo de arbitragem junto à Anatel poderá ajudar significativamente nesse equacionamento com relação a alguns bilhões de reais, compensando algumas despesas previstas. Segundo o senhor Rodrigo Abreu, o processo de arbitragem pode gerar impacto positivo de vários bilhões de reais para a empresa. Então esse é um outro assunto que a gente precisa estar antenado. Esse processo pode gerar um impacto positivo de vários bilhões de reais para a empresa. Tudo na Oi é na casa dos bilhões. É importante se acostumar com isso. Não estamos falando de bilhões, de milhares, são sempre bilhões. Se acostume com isso. Não é uma microempresa, não é uma pequena empresa, é uma grande empresa. As pessoas precisam acordar para o tamanho da Oi, né? Mesmo essa Oi que vai sair da recuperação judicial ainda é uma grande empresa, entendeu? Então, essas questões vão ser apuradas, vão ser equacionadas. Nós temos a expectativa, disse ele, que vai ser feito um termo de compromisso arbitral, provavelmente no mês de julho ainda,
abrindo caminho para obter um resultado até maior do que o custo associado à migração. Por isso a gente espera mitigar sem custo líquido. Exatamente quanto vai ser dependerá do processo de arbitragem, que é uma coisa obviamente que a gente não controla. Mas vamos estar acompanhando isso, porque isso também pode representar, vamos dizer assim, um crédito para a Oi de alguns bilhões de reais. Então, fiquemos atentos a notícias sobre esse assunto, certo? Bom, mais alguma coisa? Deixa-me ver. Não. Basicamente, o que eu pude levantar para compartilhar com vocês ao longo desse período de estudo, de investigação, de garimpagem, foi isso. Foi isso que eu me propus a fazer desde a segunda-feira, quando eu assisti os 2 eventos, pude entender a live no final da tarde com o BTG, depois antes a apresentação oficial, ler tudo que saiu na mídia para tentar entender o que estava sendo dito e ao mesmo tempo interagir com o canal de RI da Oi. Bater nessa porta que é a porta certa para a gente bater e tirar dúvidas. Veja que tem coisas que eu coloquei aqui que estão em aberto, como por exemplo a questão do custo do valor patrimonial, dos possíveis créditos tributários, tudo isso está em aberto. As questões aqui relacionadas à concessão, arbitragem, estão abertos porque são coisas que nós não temos ainda respostas, mas que eu continuo nessa interlocução, vamos dizer assim, com o pessoal do RI da Oi, a quem aqui eu agradeço, né, de público pela gentileza, pela disponibilidade de toda a estrutura do canal de RI em estar sempre nos recebendo muito bem, nos acolhendo, nos dando respostas, ajudando nas nossas reflexões, porque eu acho que é esse que é o papel de um canal RI, de uma empresa que está listada em bolsa, né? Acolher as pessoas que são acionistas e que estão interessadas em entender o que está acontecendo com a empresa. Deste modo, a gente fica longe dos ruídos, dos murmúrios, do barulho, entendeu? Das redes sociais em especial, e também distante da mídia tradicional, que muitas vezes vem com coisas a meia boca, distorcidas e algumas vezes tendenciosas, né? A gente não pode chegar a dizer 100% que mas a gente diz parecem ser tendenciosas, que estão ali saindo com o objetivo oculto, entendeu? Mas é um pouco do que a gente resolveu fazer neste fim de semana, sábado e domingo, nesses 4 vídeos que aqui publicamos. A ideia era tentar ajudar você a refletir sobre o assunto, sobre o momento da empresa, para que você construa a sua estratégia e tome as suas decisões. Óbvio que o assunto não se esgota aqui, continuaremos no decorrer da semana falando sobre outras coisas. Vamos falar ao longo da semana sobre o CAD, saiu notícia nova sobre o CAD, né? E o que é que significa isso, pelo amor de Deus? Vamos falar na segunda-feira, porque não dá mais para a gente continuar. Mas um ótimo domingo para vocês, com fé em Deus. Teremos uma ótima semana, saúde a todos. Aproveitem a vida tem um motivo. Nós temos que ser felizes e temos que deixar um legado para o mundo. Precisamos fazer a diferença. Temos que fazer alguma coisa bacana, uma coisa que nos orgulhe, um nosso suspiro final, que a gente olhe para trás e diga, poxa, valeu a pena viver. Uma ótima noite para vocês, deixa um like, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.